Tá bom, obrigado. Estou testando aqui. Boa tarde, pessoal. Tenho duas coisas para falar. O ano passado eu estava sentado aí onde vocês estão e eu também estava, e um dos propósitos era que eu pudesse desenvolver a utilização dos Zabbix na empresa e que, de certa forma, isso tivesse sucesso. De certa forma, teve sucesso. Caso contrário, acho que o pessoal não teria me deixado vir aqui falar, né? Mas essa é a parte. Então, poderíamos ficar aqui muitas horas falando sobre monitoramento preditivo em indústria. Nós temos o caso Volvo do Brasil, mas, a princípio, acredito que dentro da indústria seja muito visível esse tipo de solução. Mas foi uma batalha, mas, no contexto geral, isso aqui, para mim, é uma conquista muito significativa. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma apresentação da minha pessoa. Me chamo Wagner, sou natural de Curitiba. Desde 2019 eu trabalho na Volvo do Brasil. Iniciei trabalhando como analista de suporte pleno. Ao longo dos anos eu tive uma progressão. Fui para analista sênior, consequentemente como runtime leader, que são pessoas que atuam com projetos de one-time e runtime. On-Site Automation Team é o próximo, digamos assim, não obstáculo, mas é um objetivo. Eu tenho que agradecer a solução, porque, de certa forma, grande parte do meu sucesso indo para esse time foi devido à experiência com os Zabbix que eu tive ao longo desses anos. Então, a partir do dia 1º agora de junho, eu comecei a responder para o time de On-Site Automation, que é voltado também para soluções de fábrica. O que me motiva todos os dias, eu coloquei algumas coisas aqui, acredito que família é essencial, o conhecimento, se você não deter ele, se você não aprender e correr atrás, você não consegue, e Deus. Acredito que esses três atributos, para mim, são muito importantes. Antes de dar início a realmente o que nós utilizamos de Zabbix na empresa, eu gostaria de fazer uma prévia do produto Volvo, né? Acredito que vocês conheçam, mas no final dos anos 70 foi constituída a Volvo do Brasil. Então, desde então, toda a inovação que nós recebemos, né, vindo lá da Suécia, trouxe não só inovação na parte de serviço, mas também para produto na área de transporte significativa aqui para o Brasil. A localização fica na cidade industrial de Curitiba, não sei se vocês conhecem, até tem uma pergunta aqui, alguém já trabalhou em montadora ou atua de alguma forma, direto ou indireto? Vocês vão perceber que dentro da empresa voltada para a construção de veículo é uma sincronização muito grande, então o fato de a gente ter um monitoramento é muito essencial, então não tem como a gente viver sempre dependendo da experiência do próprio analista em si, né? A gente precisa de um recurso. Nesse caso, a ferramenta de monitoramento ajudou, sem sombra de dúvidas. Eu gosto de ter um highlight ali da fábrica de motores, caminhões e cabines. Por quê? A nossa planta é a única que nós temos as 3 fábricas constituídas dentro da planta ali de Curitiba. Nós temos a fábrica de motores, caminhões e cabines. O que acontece? Você vê toda a criação, desde o início até o fim, e é muito interessante porque assim, a gente acaba vendo todo o fluxo, toda essa magia de construção de caminhões dentro de uma planta só. Volume de produção, nós temos lá a média de 108 veículos, então nós temos um TACT, né? Temos um tempo ali razoável, nós temos, é apertado, mas é baseado em toda a produção de linha, tudo que acontece ali, uma atmosfera muito grande. Eu trouxe aqui um slide mais para mostrar assim, amplamente para vocês, Global Presence, que nós temos mundialmente, né? Cerca de 102 mil funcionários, produção em pelo menos 18 países, temos alguns outros dados ali, 190, vamos dizer assim, nichos, né? O que a gente entrega mundialmente, e esse basicamente é o nosso, digamos assim, aspecto global. Então, vamos lá, pessoal, o desafio. Eu acho que é muito difícil a gente começar alguma coisa sem ter um desafio. Então, praticamente, esse desafio em específico já vinha de muitos anos.
nós temos uma equipe muito boa, até mandar um abraço para o pessoal que provavelmente deve estar assistindo, o time de suporte à fábrica. Sem eles também nós não teríamos suportado essa solução e aprendido mais com ela. O desafio nosso, basicamente, era entender como que a gente consegue prever algumas falhas voltadas para equipamentos de TI lá dentro da fábrica. Claro, nós temos uma outra terceira que também cuida em primeiro nível, só que para um atendimento específico, quando alguém está na linha, o operador está fazendo algum tipo de operação, ele vê um X vermelho na tela, ele vai ligar para o helpdesk. É o que acontecia, o que acontece até hoje. Então, o suporte de fábrica que nós temos, em relação à responsabilidade do equipamento, é muito grande. O número ele é gigantesco. Então, dentre computadores, notebooks, temos também coletores de dados, leitores e, sobretudo, aplicações. Então, vocês imaginem, com todo esse parque de equipamentos que nós temos lá na fábrica, é quase impossível conseguir fazer um monitoramento sem ter uma aplicação para suportar isso. Então, isso não tem nem como a gente discutir ao contrário. Da escolha da ferramenta, nós tínhamos na época, uma folha branca dessa, então o pessoal começou. O que a gente vai usar para monitoramento? Então, basicamente, na época, parece que todo mundo tinha essa questão da ferramenta na cabeça, mas ninguém falava. Então, pessoal, beleza. Vamos tentar enumerar algumas coisas, né? Então, entre lá 5, 6, 10 ferramentas, nós entendemos que seria mais ideal ir para uma ferramenta que pudesse entregar tudo, ou quase tudo, para a gente. Mais para frente eu vou comentar sobre um detalhe de open source, e daí tem uma explicação por trás disso, em termos de grupo Volvo. Então está lá a Zabbix, então a gente escolheu essa ferramenta e vamos começar a trabalhar com ela. Iniciativa, são 3 pontos que eu vou citar aqui. Implementar a aplicação e monitoramento Zabbix. Aí o pessoal, poxa, agora vai, né? Vamos instalar e vamos começar a colher fruto, vamos começar a entender como que funciona essa ferramenta de monitoramento. Resiliência. Pessoal, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Então, a diversidade acontece em todo lugar, então isso aqui foi uma coisa que a gente passou. Foram várias tentativas, várias explicações, como que a gente conseguiria utilizar a ferramenta de uma forma geral dentro da nossa organização. Então, a gente se adaptou a várias situações. E, por último, o comprometimento. Essa parte do comprometimento é algo que é muito pessoal, é de cada um. Então, isso parte do interior de cada pessoa. Então, baseado em tudo que a gente estava com a expectativa de um passo à frente, visando o futuro, cada um do time teve um comprometimento específico. Seja em teste, seja em correr atrás com algum time cross-funcional, seja conectar com outros times de negócio, enfim, fazendo todo esse PDCA, nós temos lá um termo de Kaizen, que é, você pega, coloca tudo no papel, explica tudo qual é o teu plano, o teu planejamento, são ações, tem vários itens, né? Então não dá para entrar a fundo sobre isso. Eu trouxe aqui uma linha de tempo, mais para vocês entenderem. Então, vamos pensar assim, lá em 2016, teve uma primeira tentativa da utilização de Zabbix. Quando aconteceu isso, acredito que deve ter sido na Austrália, o pessoal, beleza, vamos fazer os Zabbix. Ok, o que aconteceu? Naquele tempo, teve alguns critérios, algumas questões de política de segurança. Por que está trazendo o monitoramento Zabbix? Isso é legal, não é? Tem um risco de segurança ou não? Em determinado tempo, entre 2016 e 2018, 2019, o pessoal, não, vamos parar e não vamos continuar. E não teve continuidade mesmo. Quando eu entrei em 2019, aí que eu vi, né, percebi o histórico que tinha dos Zabbix. E daí eu fui pesquisar. Ok, 2021 eu retornei com esse projeto. Conversei com o pessoal, o time, né, eles passaram alguns feedbacks e tal, e a gente acabou caindo no site de Curitiba. Vamos trabalhar com isso, Raspberry Pi. Particularmente, eu sou muito fã do Raspberry Pi, é por isso que eu coloquei ali, fiz questão de pôr, mas é uma microcontroladora que, como é que eu posso dizer, rodou os Zabbix muito bem, só que tem aquela questão, limitação, né? Acho que quem já teve a oportunidade de trabalhar com o Raspberry Pi utilizando os Zabbix sabe disso. Então, por questões de capacidade e performance, migramos para a Dell.
Utilizamos servidores físicos, né, local server e tal, fizemos toda uma POC, tanto partindo do Raspberry Pi quanto da Dell. A gente teve um pulo muito grande assim, de performance no Raspberry Pi para a Dell, óbvio, né, e na sequência veio também VMs, né, Virtual Machines. 21 para 22, nós começamos a fazer uma expansão dentro das nossas linhas, então a linha lá é muito grande, então a pedido da nossa gerência falou, ok, vamos começar numa parte da produção, e uma vez que rode tudo certo, vamos continuar a expansão. E foi o que aconteceu. Então, baseado em alguns resultados, criação de padronizações, resultados, enfim, o que aconteceu nessa virada de 2021 para 2022, foi que começou a tomar uma proporção maior, não só local. Após essa expansão gradativa nas linhas de produção, seguimos para 2023, que é o ano que nós estamos, e tivemos uma explosão dos Zabbix em relação à escalabilidade, utilidade da ferramenta, e é onde a gente está nesse momento, que é aprimoramento, parte de expansão global. Eu não vou entrar muito na parte de expansão global, porque o objetivo é mais focar no que serviu mesmo para nós aqui, e depois teve essa expansão. Pontos positivos, pessoal, open source está em negrito, já vamos comentar sobre isso, escalabilidade. Era um requisito nosso, né, quando a gente começou a colocar esse projeto no papel e depois fazer testes, é que se futuramente desse tudo certo, nós teríamos que ter uma ferramenta flexível para que de um proxy a gente fosse para 40, 50, ou que a gente pudesse, de repente, de 3 componentes que estavam num servidor, a gente pudesse abrir para 2 camadas ou a 3 camadas. A parte de segurança é algo que foi muito batido, participei de várias reuniões, o pessoal, quando eu uso o termo de bati, ou bateram, é questão de perguntar mesmo, né? Você tem certeza que ele vai rodar sem problema, independente do uso que você vai fazer? Sim. A gente já havia feito muitos testes, né? Quando você compra uma ideia e você quer passar, se você chegar e você deixar explícito que você está com dúvida, não vai passar. Isso vai ter uma falha. Enfim, passando pela segurança, foram alguns critérios voltados para nós, vamos fazer dessa forma, X, Y, B, para que a gente pudesse ter uma segurança, né? Temos ferramentas de vulnerabilidades, onde eles conseguem fazer todo o rastreio dos servidores, enfim, aponta uma coisa, a gente sabe se está acontecendo de errado ou não. E o time de segurança já informa a nós, tem um patch de segurança, tem algo do tipo. Criação de padrões que auxiliaram, né, que auxiliam nas decisões, isso aí a gente não tinha, era totalmente manual. Então, o pessoal, a nossa equipe basicamente criava os padrões para nós mesmos. Então, assim, pense que a linha está rodando, temos lá um exemplo, né, 2 minutos, sai um caminhão lá na ponta. O que acontece? A máquina dá um problema em determinada área, o pessoal já tem que sair com uma máquina para que a gente faça essa substituição. O que acontece hoje? Né? A gente tem o auxílio da ferramenta, e essa ferramenta, de certa forma, criou um padrão e mostra para a gente se isso pode ser paliativo, se pode ser considerado como uma falha futura ou não. Porque é muito chato quando você vê assim, aquela máquina, host X, ela apresentou 3 problemas na semana passada e apresentou agora, e amanhã, de repente, dá uma tela azul. Aí o pessoal enlouquece, porque a produção lá não pode parar. Tem ali tudo um sincronismo, então é aí que o pessoal da TI entra junto. Então, detecta problemas automaticamente, alerta de problemas. Isso aí, eu acredito que todo mundo que está aqui já é expert nisso aí, trabalho muito com isso, é um orgulho estar conversando com algumas pessoas e estar aqui, porque se a gente juntar tudo que está acontecendo, a gente consegue pegar um pouquinho de cada e no final a gente faz uma grandeza sem tamanho. A gente começou muito pequeno, mas agora a grandeza ficou muito mesmo visível. Obstáculos encontrados, que eu acho que é uma coisa que pegou bastante. Eu vou citar alguns fatores aqui. Falta de conhecimento, porque não tínhamos conhecimento. Então, eu decidi mexer com os Zabbix, meu amigo tinha interesse, autodidata, começou a mexer com os Zabbix. Não tivemos treinamentos que nós temos são mais assim, autodidata mesmo. Então, a gente corre atrás, cria, então a gente está passando de nível conforme a gente vai aprendendo. Experiência, eu acredito que andam junto, porque uma vez que você tem a falta de conhecimento, você aprende, você vem com a experiência e pode passar isso para os outros. É basicamente 100%, né? Então, isso é um sentimento que eu tenho. A diversidade ao longo do desenvolvimento, foi algo que bateu bastante, porque eu encontrava um empecilho, não desistia, ia para casa, pensava em outra,
aí voltava, resolvia e assim por diante. Não só eu, como o time todo, sempre tinha esse questionamento. Opa, perdão. Desenho de serviço local é o que nós estamos trabalhando hoje, né, a âmbito global, que é o Service Modeling, dentro do ITSM. Então, tem todo um desenho, nós precisamos ter isso em mente, de que quando a gente levar isso para um site novo, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, independente do continente, a gente precisa entender que quem vai usar os Zabbix lá no final, ele não precisa se preocupar com todo esse serviço por trás. Então, a ideia principal aqui é ter todo esse desenho. Então, se lá, vamos dizer, lá numa planta dos Estados Unidos deu algum problema, ele tem que abrir um chamado na ferramenta, só que automaticamente apontando para o time dele. E automaticamente passa para nós do time de On-Site Automation. Perdão. Integração com a ferramenta, né? É um obstáculo, mas nós já sabemos como fazer. Só que daí já vai mais a questão burocrática de dentro da empresa, são todos os processos que nós temos que seguir, são testes, então são acordos que a gente precisa realmente definir para depois a gente fazer o deploy realmente. Então, nós temos uma Release 1, né? Basicamente isso, onde nós temos um monitoramento padrão, né? E ferramenta open source. Por que eu citei ali e coloquei em evidência? Lá atrás, quando o pessoal comentou open source, não é discriminação, mas é algo que quando você pensa assim, é algo novo, né? A gente não sabe como ela vai se comportar. Então, depende de um tempo, depende de arquitetos, depende de engenheiros. Então, eles têm que entrar junto para realmente comprovar que a ferramenta é eficaz, não vai trazer nenhum problema, um issue de vulnerabilidade muito perigosa. Então, a gente sempre teve esse cuidado, como muitas pessoas eu já vejo conversar sobre isso. Então, isso é um quesito. E o open source começou a abrir a mente. O uso da ferramenta, por ser gratuita, acabou caindo um pouco dentro. Então, quando a ferramenta em Curitiba começou a expandir, o nosso time lá de fora, que é o que foi criado agora recente, que eu faço parte hoje, eles contactaram aqui em Curitiba perguntando, e aí, como é que está sendo usar os Zabbix, né? Então, o pessoal queria saber tudo. Como é que vocês estão usando? Estão usando com a gente? Estão usando com SNMP? Estão usando com scripts? Então, eu estou num nível que não é tão alto, né? Mas eu almejo estar futuramente. Eu me dedico isso aqui todo dia. Então, não é fácil, né? Quem já está no nível mais alto sabe como é todo esse caminho. Mas a gente quebrou essa forma de ver a ferramenta Zabbix como open source, que tivesse algum problema futuramente nas nossas operações. Então, hoje a gente está conseguindo chegar até na parte de business, né? A parte de negócio mesmo. A aplicação está sendo o próximo objetivo, né? Eu vou falar isso mais adiante. Aqui a arquitetura atual, local, bem simples. Eu tentei deixar mais ou menos de uma forma bem simplificada. Nós trabalhamos com alguns componentes, então eu tentei ajustar aqui. Trabalhamos em 2 camadas, né, para facilitar até a questão de performance. Não fomos para 3, porque agora o projeto global ele está vindo uma mudança maior. Então, a gente começou muito pequeno aqui. Vocês vão perceber que quando você faz uma coisa pequena, a tendência, você vai errando, vai acertando e isso vai crescendo. Então, quando chegar na grandeza que eu tanto estou falando, você já passou por várias coisas, vários aspectos positivos, negativos, onde você consegue, de certa forma, criar um banco de dados para você mesmo, para o teu time, independente para quem vai usar a ferramenta. Então, temos lá o Zabbix Front-End, a conexão da App Server, HTTPS, Zabbix Server, onde a gente utiliza aqui no Zabbix Front-End o DB também, banco de dados. Então, isso que nem eu falei para vocês, o boom, né, a explosão que deu, ocasionou em muitas mudanças. E para mim foi muito prazeroso, porque eu também estou aprendendo muita coisa em relação à mudança, né? Temos lá um engenheiro que também está trabalhando no time. O cara adora Zabbix, realmente dá para ver quando conversa com ele. Você vê que o prazer dele mexer com Zabbix, mostrar. E ele fez umas soluções diferentes aqui. Eu não consigo trazer tudo, porque é muita coisa e não dá tempo. Utilizamos Zabbix Agent na planta de Curitiba, SNMP também, e paramos em Curitiba utilizando o Zabbix Agent. Por quê? Nós estamos criando uma forma de desenhar todo o processo para que quando uma planta nova vá utilizar, ela simplesmente chega, olha, eu vou usar, vou entrar na fila. Mas aí tem toda uma padronização. Então, a gente entrega a solução, comece a usar a partir daqui, e qualquer coisa que aconteça diferente, vai ser informado o nosso time para a gente trabalhar junto.
Então, aqui é a parte de expansão mesmo que vai acontecer. Na parte da arquitetura global, já mudou um pouco, né? A gente está indo para uma camada, Zabbix em 3 camadas, onde nós vamos ter o conceito de utilizar cada componente separado, né? Então, é muito provável também que nós vamos para High Availability, que seria o servidor ali para poder fazer todo esse suporte também da aplicação. E vai ter essa mudança significativa, que é praticamente assim, vamos trabalhar com Zabbix Proxy, já tem testes, já estamos fazendo, aonde cada site aqui, no caso, ele vai incorporar uma planta, né, da empresa. Então, um exemplo lá, Zabbix Proxy Site 1, Curitiba, aí aqui seguindo Hagerstown, seguindo aqui New River Valley, e assim por diante. Então, vamos pensar assim, se nós temos 18 países, são 18 plantas. Talvez não, seja algumas a mais, né, que isso. Mas a conexão, a arquitetura, basicamente está se baseando nisso. Então, assim, a intenção mesmo é que a gente chegue com essa melhoria dos Zabbix na mão do end user, que são analistas de suporte à fábrica, onde eles não têm tempo para trabalhar visando o monitoramento, porque é runtime. Então, projetos de one time, você tem um tempo mais hábil para trabalhar, consegue levar mais tempo. Agora, o runtime não. Quando a gente fala run, é run de correr mesmo, tá? Mas não digo correndo na fábrica, tá? É run de realmente estar tentando trabalhar proativamente. Então, o nosso dia a dia é dessa forma. Então, assim, comparando essas duas arquiteturas, poxa, é um orgulho mesmo ver ela desse tamanho e, de repente, explodir dessa forma. E a gente tem trabalho, né, graças a Deus, a gente está caminhando para isso e está tudo nos trilhos, né? Dashboards. É uma questão também que, baseado lá atrás do que eu falei para vocês, de entregar o simples, né? Isso aí veio do meu diretor, numa reunião, ele falou assim, Wagner, não tenta levar tudo que vocês têm em Curitiba, porque isso tem que ser gradativo para o pessoal. Então, tem pessoas que, né, vamos pensar assim, não mexi em Linux, não mexe em Linux, depende, você chega a tudo, está aqui, vamos mexer. Então, dashboards foram detalhes que a gente criou e tentou entregar padrões para que eles pudessem usar baseado no que eles têm por cada site. E daí tem uma coisa interessante, nós utilizamos Grafana e os dashboards nativos, tá? Aí teve alguém que comentou comigo, né? Por que não usam nativo? Aí eu fui para casa e fiquei pensando, eu me senti desafiado, né? Mas porque já tinha essa analogia de que, poxa, o Grafana ele mostra de uma forma mais amigável, né? E aquilo ficou na minha cabeça e eu tentei entregar. Então, mudamos, né? A gente usa em paralelo agora. Então, esse aqui é de uma planta dos Estados Unidos, bem simples, ela faz monitoramento de aplicações. Essa aqui é uma de Curitiba mesmo, onde ele mostra alguns setores que nós temos, né? IBM Trucks, Powertrain e Logística. Então, nós temos todo o agrupamento por linhas, né? Então, conforme vai acontecendo qualquer evento aqui embaixo, ela vai acionando o pessoal já consegue fazer um estudo e criar um padrão para isso. Então, nada mais é do que realmente ter aquele monitoramento preditivo e claro, né, com o tempo ir pegando mais e mais confiança de que dá para acreditar que realmente dá para fazer uma sincronização do que está acontecendo em real time, né, nas linhas. Nós temos aqui um outro dashboard, então tem algo bem simples que eu quero mencionar, que é o uptime. Nós temos lá um parque de 400 máquinas, um exemplo, tá? Parece simples, tá, pessoal? Mas esse vermelho aí, a primeira vez que foi feito e levado para o pessoal lá do on-site, o pessoal olhava ali, era mais vermelho do que verde. Então, tinha lá 20 dias, 15 dias, 30 dias. Coincidentemente ou não, algumas máquinas paravam no momento que iniciava a produção. Aí o pessoal corria, falava, pessoal, deu algum problema na linha lá, uma tela azul, porcentagem, atualização. Ficou presa de um dia para o outro. Aí a gente começou a analisar. Esse é um padrão que a gente pegou que não tinha até então. A gente já suspeitava que acontecia e está tudo bem. Só que com os Zabbix a gente conseguiu entender que se passar de 3 dias e essa máquina ficar uptime, daí na outra semana vem a janela de atualização, isso vai acarretar algum problema. Então pense lá, o computador vai cansar, né? É a mesma coisa nós ali, 4, 5 dias acordado, vai chegar um dia que você não vai aguentar, e é o que está acontecendo. Então essas máquinas vermelhas ali, são máquinas que apontam para nós que isso precisa ser, de certa forma, desligada, para que quando ela subir automática na parte da manhã, isso já receba as atualizações. Então, vamos lá, pessoal, resultados parciais, né? Então,
pensando local, quando iniciou lá atrás, visualização em tempo real da saúde dos equipamentos de toda a fábrica, ou quase toda, dependendo do equipamento que a gente está fazendo a monitoração, e seguindo o inventário dos equipamentos. Aqui foi uma sacada muito legal que eu entendi que a ferramenta ia entregar. Então, conversando com todo o time, a gente pensou, pô, já está fazendo, né, todo esse trabalho, e todo ano a gente precisa fazer o inventário. Aí tem aquela questão, né, sair na linha, porque às vezes o analista pode fazer a troca, esquece, né, então acontece, isso é puramente normal. Já que estamos fazendo ali fazendo toda essa questão de preparação das máquinas, utilizando os ABICs e tal, vamos já coletar o inventário. Beleza, mas isso não estava mostrando de uma forma legal. Então, teve até um trabalho com API, onde a gente conseguiu coletar todos os dados, e a gente traz da forma que quer, de um jeito mais bonito, mais apresentado, para ter um repórter para nível gerencial. Então, foi algo que a gente também criou algumas keys ali, que não estava puxando de dentro da máquina, né? Então, a gente conseguiu começar a coletar através dessas expressões. E daí entra aquela parte de conhecimento, né? O pessoal instiga a falar, olha, eu quero aprender. E daí, de repente, vê a dificuldade. E daí era legal que o pessoal corria atrás. Então, é realmente prazeroso. Premiação local pela melhoria implementada. Nós temos um quadro lá onde é melhoria contínua. Então, esse projeto ele foi apontado como um possível projeto ganhador e nós fomos selecionados. Então, para nós, atingirmos esse degrau, né, que para nós foi um degrau só, foi muito satisfatório. E detalhe, o reconhecimento é nível de business, né, não é de negócio, né, não é só de grupo IT, só da organização de TI. Documentação dos ABICs, a gente criou, né, um repositório muito grande, onde a gente consegue capturar todas as informações, criar a documentação, baseado no conhecimento, comprovação e validação. Então, a gente está fazendo isso de uma forma de que, quando for ter essa expansão, a gente consiga passar não só a nível global, a nível local, que é aqui em Curitiba, e a nível global, que, de certa forma, tem a tradução, o pessoal vai conseguir ter acesso às mesmas dificuldades que nós tivemos, mas ele já vai saber como resolver, que é a facilitação mesmo de um possível problema. Treinamento dos ABICs aos analistas de suporte, isso é algo que a gente está mirando, né, o nosso objetivo também, porque assim, o resultado parcial, porque alguns obtiveram, né, esse treinamento, aprenderam com o tempo, nós conseguimos fazer internamente alguns workshops, então conversamos ali até com o pessoal, mas para tirar eles do runtime é complicado, então assim, o pessoal é muito dedicado, então consegue fazer todo esse approach, né, dedicar esse tempo para fazer parte do projeto. Próximos movimentos. Então, que nem eu falei, talvez muitos de vocês entendam assim, o deploy dos ABICs na Volvo do Brasil foi algo assim, para nós, né, realmente um ganho muito grande. Então, quando a gente fala de próximos movimentos, é baseado em tudo que a gente iniciou lá atrás, né, 2 anos. Temos lá a expansão global da solução, que isso vai estar em torno de Europa e Estados Unidos. Nós já temos alguns sites ali que já estão em teste, então o pessoal já está começando a pegar. Você entende que o pessoal procura mais agora e antigamente não procurava, e agora está um cenário diferente. Então, assim, de segunda a sexta, o pessoal sempre conectando, o fuso horário é diferente, então está bem legal mesmo. Temos ali a parte da integração com a ferramenta ITSM que nós temos. Como eu falei para vocês, já está ongoing, né? Ela não vai parar por alguns detalhes, mas por trás disso tem toda uma burocracia. Capacitação dos usuários, podemos falar aqui parte de certificação, treinamento, até questões possivelmente buscar fora, porque assim, existem pessoas que estão nessa altura e pessoas que estão aqui, então a gente precisa, né? Eu sempre tenho esse conceito comigo. Fica perto de quem realmente faz, fica perto de quem conhece, porque fica muito mais fácil. Isso não é inveja, isso aí não é nada assim de um ciúme. É realmente querer ficar perto da pessoa porque você quer ficar igual ou até melhor que a pessoa. Então, o conhecimento é muito bom nessa hora. Desenho do serviço de suporte global, que entra naquela parte do Service Modeling, que eu estava comentando com vocês, que é algo muito pesado, que eu ainda não conhecia, mas que está fluindo muito legal. Então, são coisas novas que estão acontecendo. E, pessoal, eu agradeço muito, tá? Eu espero que ano que vem eu traga coisas mais assim técnicas, né? Que realmente o pessoal vem aqui com aquela saga assim de querer aprender. Mas da minha parte era isso. Fico muito feliz e agradeço ao time, né,
de Zabbix, né? Agradeço que essa ferramenta me levou a um nível assim que realmente é gratificante. Uma salva de palmas, gente. Chegou algumas perguntas, Wagner, chegou algumas perguntas, mas por causa do tempo. Tá bom? Você que levantou essa pergunta, você pode procurá-lo depois. Mas eu queria te fazer uma particular. No seu relato das complicações que você teve, você acha que seria interessante a busca do nosso apoio como escritório, dos nossos canais como auxílio para você, para te apoiar nessa tua infraestrutura, em todo o teu movimento? Você acha que isso vai ser interessante? Porque a gente já tem conversado. Sim, sim, concordo. Já tem algum tempo que nós conversamos, né, com o pessoal das Zabbix, e é algo realmente que nós temos um objetivo disso, né? E por outras questões, né, economia e tal, o pessoal acabou colocando algo como se fosse futuro, né? Mas é algo que realmente a gente estaria voando, né? Tipo, por exemplo, precisa de uma questão de um suporte, então realmente é algo que a gente está... É relevante. Relevante, é realmente grande mesmo. Perfeito. Tá bom? Obrigado, meu querido. Obrigado, pessoal. Mais uma vez.